Aleluia, glória a Deus. Shalom a todas as irmãs que estão chegando, aos irmãos que já estão aqui conosco na sala, aos irmãos que vão nos acompanhar aqui, né, a nossa ministração pelo nosso canal do YouTube. E a Shalom do Eterno, a paz que excede todo entendimento, esteja com vocês agora e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Que bom ver essa sala cheia, muitos rostinhos aqui, né, que a gente há um tempo não via. Glória a Deus. Eu acredito que hoje boa parte daqueles que estão aqui na parte sul do país estão com bastante frio, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai aquecer os nossos corações e a palavra do Senhor vai se manifestar para a honra e glória dele. Amém? Irmãos, nós estamos esse mês aqui falando um mês inteiro, né? Já um mês e meio, trabalhando os ensinos a respeito do Senhor, né? Quem está nos acompanhando aqui nas quartas-feiras os ensinos para Levítico, que encerramos ontem, e as ministrações aqui nas quintas-feiras que nós estamos fazendo durante todo o período do mês, né? Falando acerca de Jesus, acerca de Cristo e do Espírito Santo e toda a edificação do nosso Deus, o Altíssimo, né? Iniciamos aqui o mês com a ministração do nosso irmão João falando sobre a edificação, sobre o templo do Espírito, sobre a construção do Senhor. E hoje eu quero dar continuidade àquilo que nós estávamos falando na semana passada, que nós precisamos amadurecer, né? Acredito que todos lembram, quando nós mencionamos aqui, falamos que nós estamos numa transição, passando de crente vegetal para um crente mineral, né? Se você perdeu essa ministração, assista lá no nosso canal do YouTube, você vai compreender que aquilo que Deus está edificando, ele precisa edificar com crentes maduros, porque nós sabemos que com os elementos de feno, madeira e palha, ela não vai resistir à pressão do fogo. E nós sabemos que tudo será passado pelo fogo. E o que vai resistir são as obras de ouro, prata e de pedras preciosas. Ou seja, os crentes raiz, os crentes mineral, aqueles que realmente vão permanecer até o fim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero começar aqui, irmãos, falando um pouquinho sobre nós realmente conhecer o plano do Senhor, o que que ele fez desde o princípio. E para isso nós também precisamos é, compreender quem é o Senhor, quem é o Rei dos Reis, quem é o Filho e o que Deus está edificando. Qual é a administração de Deus? Qual é o projeto de Deus? O porquê que Deus nos resgatou? Tudo isso nós vamos tentar falar hoje um pouquinho, né, de uma forma, claro, né, um pouco resumida, mas eu acredito que no final a gente vai ter um pouquinho mais de compreensão daquilo que nós estamos inseridos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Olha que interessante isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Dois, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, ou nada do que foi feito se fez. Amém? Esse texto aqui, ele é muito profundo. Quando você vai olhar aqui palavra por palavra, nós entendemos que aquele que no princípio era a palavra, nós sabíamos que aqui ele está falando do Filho, de Cristo, e que no princípio ele não se manifestava como o Filho, mas sim como a palavra. E também esse texto ele vai estar nos revelando que ele também era Deus. Ou seja, a palavra é Deus. E ele fala que no princípio, só que nós sabemos que sendo Deus, Deus ele não tem princípio de dias e nem fim de dias.
O Senhor, ele é atemporal, ele é um ser eterno, ele não foi criado, não há princípio de Deus nem final de Deus. Então, ele é antes do princípio. Então, sabemos que o início de todas as coisas se deu através desta palavra, que posteriormente nós viemos a conhecer como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E provando isso, nós vamos olhar lá em Salmos, Salmos 90, no versículo 2, ele vai dizer assim: olha só. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de tudo, ele é Deus. Se a palavra, estando com Deus, também era Deus, nós sabemos que Cristo ele é anterior a tudo e que ele estava no princípio. Apocalipse capítulo 22. Nós estamos fazendo uma introdução aqui, irmãos, para a gente saber e se localizar a respeito do que nós estamos falando. Apocalipse 22, versículo 13, ele vai dizer assim: E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Perdão, é o 12 e o 13, tá, irmãos? Apocalipse 12 e 13. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. O versículo 13 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ora, ele está dizendo aqui que ele é o princípio, assim como o texto em João falou que ele estava lá no princípio. 1 João, carta de João, capítulo 1, do 1 ao 4. Ele diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou seja, o Verbo que foi manifesto desde o princípio. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava no Pai, nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar um resumo aqui nesses textos que nós lemos. Primeiro, que esses textos aqui onde fala João, 1 João e Apocalipse, né, o João aqui nos traz aqui em Apocalipse, ele vai dar uma clareza de quem é realmente o Cristo. E em várias ocasiões ele se manifesta de formas diferentes. Como no princípio ele se manifesta como uma palavra. Mas nós sabemos que ele sendo a palavra e sendo Deus, nós entendemos que todas as coisas, quando nós vamos ler lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, quando nós vamos ler esse texto, nós temos que entender que tudo isto está sendo feito pela palavra de Deus, ou seja, por aquele que era o Verbo e que posteriormente nós íamos conhecê-los como o Filho, o Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, foi feita por Deus, a palavra, o Filho, o Verbo, por Cristo, foi feita por ele. Então, quando você pegar a Bíblia, você vai ver que tudo isso que foi feito é o Filho, é o Verbo, que também é Deus. E por que que nós precisamos compreender a respeito disso? Porque aí nós vamos entender o porquê da centralidade das Escrituras apontarem para Ele. O porquê que Ele veio resolver o problema que nós, a humanidade, criamos, que foi atrapalhar os negócios da família, o qual nós mencionamos na semana passada. Porque o Senhor tinha um plano perfeito e que saiu desta perfeição por conta do pecado. Então, basicamente é isso.
Nós temos o Verbo desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por Ele, dele e para Ele. Amém? Agora se pergunte assim, o porquê será que Deus me salvou? Por que que Deus me trouxe à vida depois de eu estar perdido? Deus, irmãos, ele quer manifestar, tornar conhecido o seu amor, o seu verdadeiro amor. Quando no princípio o Senhor cria todas as coisas, se você observar, Deus ele faz toda a terra e ele forma uma família para ele. Alguém que ia ser família e ao mesmo tempo representante para ele na terra. Só que o homem estragou esses planos. E o Verbo vivo, a palavra que foi manifesta, que foi encarnada, essa é a palavra, ela encarnou, entrou numa carne, ela veio para consertar e tornar, a nos levar novamente para o princípio, fazer o caminho de volta, a termos esta família. E nisso nós vamos conhecer o amor do Senhor. Amém? João 17. Eu quero ler todo esse texto aqui, irmãos. Ele é um texto longo, mas ele dá uma boa explanação e um resumo praticamente em toda a nossa ministração. João capítulo 17. E nós vamos compreender o que que Deus está edificando. O que Deus está administrando. E aí eu te pergunto, você quer ficar dentro desta administração de Deus ou você quer ficar de fora? João 17, versículo 1 diz assim: Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus e verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha só, que interessante esses textos. O Senhor falando que ele já completou a obra que o Senhor deu para ele fazer. E veja que essa completando a obra é como se ele estivesse falando já no passado. Eu já completei, eu já fiz, ou seja, a obra do Senhor já está realizada. Por isso que nós andamos nas obras concluídas do Senhor. Versículo 5: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que poderoso esse versículo. Antes que o mundo existisse, Cristo já estava com o Pai e já tinha essa glória. Versículo 6: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os destes a mim. Olha só, irmãos. O Senhor nos deu para o Filho. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem a ti. 8. Pois eu lhes transmiti a palavra que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Quando Jesus está orando isso aqui, irmãos, o que que ele está dizendo para nós? O que ele está nos falando assim entre linhas? Antes de você confessar a Cristo, você já era de Deus. Por isso é que você confessou a Cristo, porque foi Deus que te deu para o Filho. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, diz o texto. Amém? Versículo 10. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13.
Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Vou repetir esse versículo para que você entenda. Dei-lhes a tua palavra, Cristo, o Verbo, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Então, crente, você que é de Deus, você que foi dado de Deus para Cristo, ele está te dizendo, vocês não são deste mundo. Por isso que o mundo não vai muito com a sua cara, irmão. Você não é deste mundo. E o que que você quer ficar praticando as coisas desse mundo? Versículo 15. Não rogo que tire-os do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. E isso aqui o Senhor falando, né, dos discípulos. Ele vai dizer, vai continuar agora falando a nosso respeito. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que poderoso. Irmãos, esse texto aqui, ele traz um resumo do que Deus está edificando, do qual são os planos de Deus, o que que Deus deseja, o que que Deus, eu falo aqui, é o Cristo, o Verbo vivo. É disso que se trata, irmãos. Ele está dizendo de onde que nós viemos. No percurso nós caímos? Caímos. Mas ele diz que nós já pertencíamos a Deus. Não tínhamos como nós aceitarmos Jesus se nós já não pertencêssemos a Deus. Deus nos deu para ele e com um objetivo de nos tornarmos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E por que, irmãos, que o Senhor quer nos tornar um com Ele? Porque é família, é relacionamento. Embora nós não mereçamos, o Senhor demonstra o seu amor, nos dando para o Filho em forma de amor. E não isso, não só isso, irmãos. Aqui Cristo está dizendo aqui que Deus nos deu para Ele. Mas a Bíblia também fala que o Cristo, o Filho, nos foi dado. Agora, olha que negócio é esse, irmãos. Pergunta aí para Deus: Deus, será que você fez um bom negócio me adquirindo? Porque, irmãos, nós estávamos podres, mortos. Aí Deus pega algo que está podre e morto e dá para o filho que é santo, o filho que é vivo e puro. E ele dá o filho que é vivo e puro para nós que somos mortos. Não sei se isso é um bom negócio, mas aos olhos do Senhor é. Por quê? Porque aos nossos olhos, uma maçã podre no cesto apodrece todas as outras maçãs. Mas lembra que o reino de Deus é o contrário? Tendo um santo, ele dá vida a todos os podres, todos os mortos. Com o Senhor o negócio é diferente. Por isso que o nosso olhar, irmãos, tem que estar no alto, tem que estar em Cristo. Nós temos que perceber o que Deus está edificando e como Ele está edificando, o porquê que Ele nos resgatou. Porque se os nossos olhos
estiver nessa terra, o nosso processo vai ser o contrário. Nós vamos pensar que a recompensa é só para aqueles que são injustos, só se dá bem aquele que mente, aquele que faz errado. Quando, na verdade, quando a gente olha para o alto, é o contrário, irmãos. No final, os justos receberão galardão. Aqueles que padeceram aqui serão recompensados. E lembrar, irmãos, que aquela dificuldade que nós passamos agora no nosso dia a dia não é para que a gente receba galardão, não, irmãos. As dificuldades era para a transformação da nossa alma, para matar a nossa alma, o nosso topete, o nosso nariz erguido. É para isso que serve. O que nós vamos receber galardão vai ser através dessa nossa transformação e gerar frutos. Quando nós gerarmos frutos de um caráter transformado, aí sim nós vamos receber o galardão do Senhor. Então, essas breves e momentâneas tribulações que nós passamos, irmãos, é só para a transformação do nosso caráter, é só para a confirmação da nossa fé. Quando nós costumamos dizer, né, meu Deus, o diabo se levantou, nosso jargão, né? Irmão, deixa ele se levantar na sua vida para que você se permaneça firme. Você só é provado para ser aprovado. Só passa pela prova aqueles que vão ser aprovados. Irmão, você não passa de série ou de ano ou na faculdade sem passar pela prova. Você estuda e passa pela prova. Estuda e passa pela prova. Aqui nós lemos as escrituras e o Senhor coloca a prova. Nós lemos as escrituras e o Senhor coloca uma prova para nós. Para quê? Para sermos aprovados. É isso. Agora, muitas vezes nós acabamos nos distraindo, perdendo o foco daquilo que Deus está construindo. Nós olhamos muito para as coisas desse tempo, querendo edificar coisas que vão ficar aqui, que não têm a ver com a eternidade. E veja, o que vai diferenciar daquilo que você está fazendo nesse tempo, se é para a eternidade ou não, vai depender do seu coração. Por quê? Porque você pode estar no seu trabalho, trabalhando, mas pensando em como você pode servir o Senhor ali e qual é a obra do Senhor que você pode fazer ali. Por quê? Porque essa é a verdadeira obra, pensando na eternidade. Porque o que vai te acompanhar para a eternidade são as obras eternas. Agora, você pode estar ali nos seus trabalhos somente para querer crescer na sua carreira e ganhar um sustento para você se divertir nesse mundo, fazer fortunas, riquezas, adquirir coisas para esse tempo. O que mudou? É o coração. É o coração da forma com que eu estou fazendo. Eu estou estudando numa faculdade. Qual é a minha intenção de estar lá? Será que é para algum momento eu alcançar alguém? Ou através desse estudo, dessa profissão, eu poder alcançar almas? Eu servir ao Senhor? Ou estar melhor financeiramente para que eu possa investir na obra do reino? Qual é o meu coração em fazer o que eu faço? É isso que muda, irmãos, é o coração. Quem estava conosco ontem aqui, né, no ensino de Levítico, vai compreender o quão é importante nós fazermos as coisas do coração, que as coisas se manifestam. As, aquilo que nós fazemos revela quem nós somos. Lembra que nós falamos ontem? Que a oferta revela o ofertante? A nossa obra revela quem nós somos, a intenção do nosso coração. Então, nesse tempo, o que eu estou edificando, será que está alinhado com aquilo que Deus está edificando? É isso que nós temos que pensar. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E aqui agora nós vamos ter uma diferença entre em que lugar nós estamos. Se você está no último Adão, no primeiro Adão ou no último Adão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno,
assim também portaremos a imagem do celestial. O que que ele está dizendo aqui? Olha só, irmãos, o Senhor é assim que ele vê. Ele vê o primeiro Adão e o último Adão. Qual deles você está? Porque assim como o último homem é, assim nós éramos. Nós portávamos a imagem do primeiro Adão, que é terreno, carnal. Mas agora nós estamos no último Adão e portamos a imagem desse homem celestial, deste último Adão. Agora, se pergunte aí, qual destes homens o Senhor está administrando? Qual desses Adão Deus está administrando? Através de quem Deus está fazendo todas as coisas? Do terreno ou do celestial? É fácil, né? A resposta. E qual deles você quer se encontrar? No terreno ou no celestial? Porque aqueles que são espirituais, aqueles que são celestiais, buscam as coisas do alto. Os que são terreno buscam as coisas da terra. São carnais, buscam as coisas da carne, alimentam a carne. Simples. Por isso que o nosso coração, em tudo que nós formos fazer, tem que ser com a intenção dos céus, em revelar as coisas do alto. Olha que poderoso isso aqui. Me veio isso aqui agora na mente, quando nós falamos a respeito do amor, que é isso que Deus quer revelar para toda a humanidade, o seu verdadeiro amor. Mas quando nós vamos falar em amor a partir do homem carnal, nós temos uma visão diferente da visão do amor do celestial. Porque quando você fala em amor para alguém carnal, normalmente as pessoas falam em afeto ou também em relação sexual. É isso. O amor terreno, para eles, é isso. É carne, é sentimento. Agora, quando você vai para o homem espiritual tratar em relação a amor, é completamente diferente. Porque a Bíblia diz que quando Deus amou o mundo, ele deu o seu filho. Foi uma ação, dando o melhor para alguém que não merecia. Veja que é completamente diferente as formas de amor entre o carnal e o espiritual. E é esse processo, irmãos, que Deus está fazendo. É essa edificação que Deus quer fazer em nós, nos tirar do natural, para nos transportar para o espiritual, para que todo o nosso olhar esteja através da lente do espiritual, para que a lente esteja correta. Eu estou falando aqui de uma palavra, que é o amor. Tem todas as outras palavras. Agora, como é a sua vida vivendo em uma lente vista pela lente do homem carnal? Vai ser uma lente distorcida. Você vai olhar para as coisas distorcidas. Por isso que para muitos é difícil perdoar, é relevar, é ser amoroso, é cumprir com os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ainda é carnal. Então a pessoa olha e diz assim: ah, mas eu tenho que perdoar, mas eu sou injustiçado. Sim, irmãos, é porque é assim que o carnal olha. Mas Jesus, sendo injustiçado, mas olhando pelo olhar espiritual, ele está dizendo: eles só estão sendo injustos comigo porque eles estão mortos. E essa injustiça que eu estou sofrendo vai trazer vida. E uma vez que eles recebam a vida, eles vão reconhecer o que eu fiz. Tá vendo a lente diferente? Por isso que eu perdoo, porque eu perdoando eles, eu vou gerar vida e eles vão conseguir ver. Então essa é a diferente, essa é a diferença, irmão, da nossa lente carnal e a nossa lente espiritual. E é essa transição do crente infantil para o crente maduro. Aquele que é palha, fogo, feno e madeira, para o crente que é ouro, prata e pedras preciosas. Agora, o crente que é imaturo, ele pode dar fruto? Claro que ele vai dar fruto. Ele vai pregar, ele vai abraçar, vai amar, vai fazer um monte de coisa. Mas quando vir a provação, quando vir a injustiça, ele, ó, sai correndo. Por quê? Porque o crente imaturo, ou o crente vegetal, ele dá fruto.
mas ele não tem estrutura para suportar o fogo. E para a edificação de Deus, nós precisamos de materiais que tenham sustentação, assim como Cristo. Por isso que Cristo é o fundamento, é a base, porque ele aguentou tudo por nós. Então não tem como nós termos uma base rígida e um edifício mole, com palha, feno e madeira. Vamos seguir lá. Segunda carta aos Coríntios. Abra lá comigo. Capítulo 12, versículo 15. O apóstolo Paulo, compreendendo isso depois daquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei. Umas versões vai dizer assim, ó, vou me deixar gastar pessoalmente, visto que amo tanto, devo ser menos amado? Olha esse texto, eu vou repetir aqui. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Paulo compreendeu, irmãos, toda a minha vida. Eu vou gastar tudo que eu tenho. Eu vou gastar agora por amor de vocês. Por quê? Porque Deus expressou o amor dele por nós através do Filho. O Filho, da mesma forma, expressou o amor do Pai por nós, se entregando. O apóstolo Paulo, compreendendo isso, disse assim: eu não tenho como ser diferente. Se o Pai amou, se o Filho amou, eu, representando eles aqui, sendo imagem e semelhança, não tenho o que fazer a não ser amar, entregando a minha vida e tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Afinal de contas, o Filho não veio para ser imagem e semelhança do Pai? Nós, sendo membros de um só corpo, não devemos ser a imagem e semelhança do Filho, o Cristo? Então, irmãos, o que passa disso, como diz Salomão, é vaidade. Tudo que nós formos fazer que não tenha a ver com o reino, com a eternidade, em manifestar a essência de Deus aqui na terra, é vaidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, irmãos? Por que será que o Senhor está falando isso através do apóstolo? Para que todos nós sejamos conservados. Porque vai chegar um momento em que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós vamos ouvir Mateus capítulo 25, versículo 6. Ele vai dizer assim: e à meia-noite houve um grito, e eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. E aí, como seremos achados? Prudentes ou insensatos? Agora preste atenção, irmão. Quando o Senhor criou Adão, fez todas as coisas, retirou Eva de dentro dele, Deus fez uma família para ele, alguém em que o Espírito habitava, porque Deus se comunicava dentro dele, e através de Eva e Adão, eles iam se multiplicar sobre a face da terra. Adão iria representar Deus na terra e iam gerar pessoas à imagem e semelhança do Altíssimo. Pegaram? Irmãos, é isso que Deus está edificando. Deus quer voltar ao princípio. Foi desse plano que nós saímos fora. Deus quer retomar a sua família. Deus quer retomar ter uma representação dele aqui na terra. Deus quer ter um casal que possa gerar filhos à imagem e semelhança dele, não mais à imagem e semelhança do Adão caído. É isso que Deus está edificando. Fora disso é vaidade. Fora disso está fora da administração de Deus.
Esses são os verdadeiros negócios da família. Você já faz parte da família. O que está faltando? Ser um crente maduro para quando o filho voltar, o filho varão, o último Adão, você sendo igreja como noiva, sendo preparada, você e Cristo vão gerar filhos à imagem e semelhança do Altíssimo. Essa é a obra de Deus. Deus vai restaurar sua família. Já tem o Adão restaurado, que é Cristo, está adornando a sua noiva. E a sua noiva restaurada com o varão perfeito geram filhos. Esses filhos em Apocalipse são chamados de os vencedores, aqueles que hão de herdar o reino. Essa é o que Deus está edificando. Essa é a obra. Fora disso, irmãos, é só, como a gente costuma dizer em alguns ditados, é só encheção de linguiça. É vaidade. Essa é a administração de Deus. E como que nós vamos ter a revelação para essa mudança, essa renovação de mente, de poder viver dessa forma diferente, essa forma celestial? Através dessa vida eterna que nos foi dada. Veja bem, uma pessoa que às vezes passou por uma grande enfermidade, ou uma pessoa, por exemplo, que ela se tornou uma cadeirante, ou uma pessoa que talvez perdeu a sua visão, o que que essa pessoa precisa fazer? Se adaptar a essa nova forma de viver. Porque essa pessoa que se tornou cadeirante, ela não vai mais conseguir usar suas pernas. Então ela tem que se adaptar. Vai ser uma nova forma de viver. A pessoa que perdeu a sua visão, a mesma forma vai ter que se adaptar, porque ela não enxerga mais. Então ela vai ter que se adaptar a essa nova forma de viver. Assim como nós que éramos mortos e andávamos em obras mortas, temos que nos adaptar. Agora estamos vivos e aprendemos a andar nessa vida. Essa vida vai nos revelar como devemos viver olhando através dos olhos de Cristo, através dos olhos da eternidade. Por isso que nós precisamos conhecer desta vida. Por isso que nós precisamos deixar essa vida governar por completo em nós. E isso só através do Espírito. Por isso que nós mencionamos semana passada, quanto do Espírito de Deus que habita em você governa a sua vida. Porque ele governa a partir da vida de Deus. A minha alma governa a partir da morte em que eu já estava. Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim: E também o que recebeu a semente entre os espinhos, lembra a parábola do semeador? E o que ouve a palavra, lembra a palavra, o verbo, que o verbo também é Deus? O que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, só um pouquinho, peraí. A Bíblia aqui está falando que os que ouvem a palavra, né, que recebem essa palavra, a palavra que no caso é Cristo, é Deus, ou seja, nós recebemos a palavra dentro de nós. Só que daí os cuidados desse mundo, né, os enganos, os enganos da riqueza, sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Como assim? Quer dizer que então as coisas desse mundo estão tornando Cristo infrutífero? Como assim? E aí o Espírito me alertou, disse, não, Cristo ficou infrutífero em você. Ele não conseguiu dar frutos através de você, mas ele vai dar fruto entre outros. Mas que outros? Aí ele segue, versículo 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30. Então, aquele que deixa Cristo ser sufocado pelas coisas desse mundo, Cristo vai ser infrutífero em nós. Mas então Cristo não vai dar fruto? Vai, através de outro. Então, irmãos, por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados. Lembra quando Jesus estava na terra dele e não conseguiu fazer muitos milagres? É isso. As pessoas não creem, ficam incrédulas ou se distraem com tantas outras coisas. E isso, aqui nós estamos nos referindo às riquezas, às coisas desse mundo.
Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não estarmos dentro da igreja fazendo coisas que não faz sentido para a eternidade. Isso também são distrações. Fazer coisas dentro da igreja que Deus não mandou é distração, não vai gerar fruto. São cuidados desse mundo. E aí, você quer ser participante dessa edificação, dessa administração de Deus, dos negócios da família? Vamos amadurecer. Vamos ser focados nas coisas de Deus. Vamos ser precisos naquilo que o Senhor tem nos dado. E de modo, irmãos, completos para Deus. Deus aqui não se entregou por completo para nós. Deus deu a glória para o Filho, certo? Que nós lemos no início. A Bíblia diz que o Filho deu a glória para nós, para que assim como o Filho é um com o Pai, nós sejamos um com Ele, certo? Nós não falamos ontem sobre a importância das ofertas ser completas em Levítico? O que hoje Cristo nos deixou como memorial de uma forma completa para que a gente diga para o mundo espiritual que nós somos completos, sendo um com Ele? A ceia. Quem lembra que ontem o que nós falamos a respeito de uma oferta completa, a oferta de manjares, que são os frutos da terra? A fina flor da farinha, ungida com óleo, e o sangue é representado pelo suco de uva. E isso, essa oferta completa é simbolizada hoje na nova aliança pelo quê? Pela ceia. Uma vez que eu ceio, eu estou dizendo, eu estou dentro daquele que foi uma oferta completa. Eu faço parte da família e dos negócios do Pai, porque eu vou amadurecer para ser útil para Deus, para nesse tempo manifestar o seu amor por todos nós. Amém? Pegue o seu pão, pegue seu suco de uva, vamos com alegria celebrar, apresentando a Deus esses elementos, trazendo à memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e que através dessa morte nos foi concedido este favor, este pão que nos sustenta e o sangue que nos comprou. Aleluia! Pai, nós com muita alegria nós celebramos esta tarde, esta quinta-feira de muita vitória no Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, por todo o teu plano perfeito, por quem o Senhor é, pela vida de Cristo que o Senhor compartilhou conosco. Obrigado, Pai, porque nós mesmos caídos, o Senhor nos deu para o Filho e o Filho nos restaurou. O Filho está nos tornando um com Ele, assim como o Senhor é um com o Filho. E nós somos gratos de poder fazer parte deste corpo, Pai. Nós apresentamos o pão e neste momento, como uma família, nós partimos o pão com os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos comer todos. Aleluia. Da mesma forma, celebramos com o puro suco da uva, representando o sangue aspergido, espargido do Senhor naquela cruz, que ao tocar o solo, clamou por todos os caídos. Amém, Pai? Nós apresentamos aqui ao Senhor esse suco da videira, representando o suco, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos alegramos no Senhor, Pai. Obrigado pela tua misericórdia e pelo teu imenso amor. Em nome do Senhor Jesus. Podemos participar todos. Aleluia. Glorifique ao Eterno, se alegre no Senhor, dê um brado aí de vitória. Amém?